Oi, Paola, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia. Deu certo, que bom. O Deu meu perfil certo. tá com problema, não quer pegar de jeito nenhum. Tá bom, demos um Tentei, jeito. tentei, mas que bom, deu certo. Paola, bom, na verdade você que é a anfitriã, né? Eu sou a convidada. A telinha tá invertida, mas a gente vai, né? Enfim, então você pode tocar o barco aí. A casa é sua Ótimo. e vamos bater um papo aí enquanto o pessoal vai chegando, né? Desde já eu quero agradecer, né, pelo convite, ou por ter aceito esse convite. Eu sei nessa vida tão agitada, né, que você tem, mas disponibilizou de um tempo para a gente conversar um pouco dessa história tão maravilhosa. E para quem não me conhece, né, meu nome é Paola, eu sou doula e para mim é o maior prazer estar aqui conversando com a doutora Flávia. Eu já falei isso para ela, mas eu acho muito importante falar que o seu perfil, né, foi muito bom para poder me motivar para que eu pudesse fazer o curso de doula, né? Foi muito boa aquela conversa que a gente teve, abriu muito a minha visão, né, acerca da doulagem. Então, para mim foi assim de grande valia. Desde já, muito obrigada. E assim, falando um pouco do nosso tema, né, o redescobrimento da obstetrícia. E eu fui buscar no dicionário a palavra redescobrir, redescobrimento, o que significa. E aí eu achei bem interessante, tornar a descobrir, encontrar outra vez, reencontrar ou perceber com os olhos. Eu achei muito profundo isso, Que perceber com os lindo. olhos. Então, assim, fique à vontade para falar, para abençoar outras pessoas que estão aí online, ouvindo, né, essa nossa conversa. Então, fique à vontade, minha linda, pode Paola, eu falar queria aí. que você se apresentasse para minha rede. Tem várias pessoas aqui que são da minha rede que não te conhecem, então eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse quem você é, com o que você trabalha. Ótimo. Bom, eu sou Paola, né, eu sou de Recife, Pernambuco, e atualmente eu estou morando em São Paulo, capital. E eu sou doula, e eu atendo mulheres grávidas, né, acompanho e faço aquela preparação, né, do pré-parto, do parto e para o pós-parto. Então, doula, né, significa aquela que serve a quem? A mulher, né, naquele momento tão maravilhoso e tão delicado, né, que é aquele processo da gravidez. Então, a doula é esse suporte físico, é aquela que segura na mão e olha para a mulher e diz, você é capaz. Vamos lá. É isso aí. Muito legal, muito bom. E eu também vou me apresentar para quem é da rede da Paola, não me conhece, né? Eu sou Flávia de Aguiar Mendonça, sou ginecologista obstetra, trabalho na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Fiz residência aqui, né? E há 7 anos tenho trabalhado dentro do modelo da humanização do parto, desde que eu tive meu segundo parto, e vocês vão entender essa história que eu vou contar aqui para vocês. Então, nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar que se chama Geração Mãe. Nós temos um espaço físico onde a gente atende com enfermeira obstétrica, com doula, fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, fisioterapia estética, toda uma equipe voltada para atender a mulher e a criança nesses primeiros 1000 dias que a gente acredita que é o pilar fundamental, né, da saúde física, emocional, espiritual de qualquer indivíduo. Tudo começa num pequeno começo, né, e se torna grande e floresce. Então, a nossa missão é cuidar desse começo para que, começando bem, tudo vá bem, né, ao longo de toda a existência daquele indivíduo. E a gente tem muita paixão pelo parto como um evento transformador, um evento que traz muitos benefícios em todos os âmbitos para o binômio mãe-bebê e extrapola para esse binômio, também favorece toda a família, o marido, o relacionamento. É uma experiência de múltiplas facetas, né? Não só um evento biológico, mas é um evento emocional, social, familiar, espiritual. Então é um evento que traz muitos ganhos para ambos. E a gente tem muita paixão de falar sobre isso, né? É verdade.
Então, e aí? Você quer que eu já vá contando, Paula? Você quer ir conduzindo com perguntas? Como você quer fazer? Ó, eu tenho uma pergunta aqui. Como foi esse redescobrimento? Em que momento da sua profissão você se sentiu incomodada com essa atuação, né? Com a sua atuação? Bom, gente, eu me formei no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo. Lá eu tive meu primeiro contato com obstetrícia. E eu tive um professor que me inspirou muito, o Dr. Paulo Batistuta Novaes, que é um médico, um dos pioneiros da humanização do parto no Brasil. E eu fui cobaia dele. Cobaia, assim, eu era aquela aluna que fazia tudo com o professor, sabe? Iniciação científica. Ia nos plantões dele, queria aprender com ele. Então eu colei nele. E ele me ensinou tudo e eu vim para a residência médica com essa visão da humanização do parto. Mas a residência médica, gente, é uma loucura. São 3 anos muito intensos. A gente dá 3 plantões por semana, passa em todas as especialidades, mexe com uma população de muito alto risco. E aí a gente aprende uma obstetrícia também muito medicalizada, né? A gente não tem muito espaço para olhar para aquela mulher em todas as suas facetas, de ter aquela intimidade com a mulher. É muito volume, muita gente, então a gente aprende a tocar o barco e olhar essa mulher, qual é a dilatação, qual que é o plano da bacia, como que tá o plantão, vamos fazer a coisa girar. Então a gente vai aprendendo. E a gente vai para o mercado de trabalho dessa forma, né? E aí, no mercado de trabalho, a gente geralmente começa a atender plano de saúde. Fui para um plano de saúde, fui ter consultório, clientela chegando, e de repente, estava lá com o consultório bombando de gente, um monte de grávida para nascer. E, claro, nos primeiros anos a gente ainda faz muito parto normal, atende muito parto. Com o tempo, eu fui vendo que minhas taxas de parto normal iam decaindo ano após ano. Por quê? Porque pagava muito pouco o plano de saúde, as mulheres eram muito mal informadas, não queriam o parto, a gente não tinha uma equipe multidisciplinar, trabalhava sozinha. Então, o que acontecia era que a gente não tinha estímulo nenhum para o parto. E aí, de repente... eu comecei a perceber que a obstetrícia que eu estava fazendo não era aquela que eu havia aprendido, nem aquela que eu acreditava. E eu parei de ser obstetra. E fui fazer cirurgia ginecológica, fui trabalhar com videolaparoscopia, esteroscopia. E larguei a obstetrícia, esqueci a obstetrícia, né? E, de repente, eu me vi grávida, né? Deixa eu só atender meus filhos aqui. O que foi, Bibi, Rodriguinho? Maternidade real. Então, pode esperar lá, mamãe já vai, tá bom? É maternidade real. O pai saiu porque tá com medo de ter lockdown em Ribeirão, foi no supermercado fazer compras lá, desesperado, com medo de não ter nada amanhã, e me largou aqui com as 2 pessoinhas. Faz parte. Então, o que aconteceu? Depois que eu fiquei grávida, eu achava que eu estava preparada para ser mãe, né? Eu sou obstetra, sabia os processos, e aí eu não fiz nenhum tipo de preparo como gestante. Então, eu estava muito mais preocupada com o enxoval, com a lembrancinha, com o quartinho do bebê, fiz tudo isso com muito carinho. Foi uma gravidez muito desejada, foi uma gravidez milagrosa, porque eu não podia ter filhos. Eu tive um diagnóstico de menopausa precoce. E com isso, né, recebi um milagre de Deus, foi uma intervenção divina mesmo. E a gravidez foi muito bem, eu estava super saudável, mas bateu o medo, né? O famoso medo no final. E começou a vir vários temores de, como que vai ser? E a dor, meu neném é grande, umas coisas até que não tinham muito sentido, sabe? E eu acabei optando por fazer uma cesariana eletiva, com 39 semanas de gestação, e foi aquela cesárea padrão que a gente vê no Brasil, né? Onde se vai, né? Eu tava lá, toda pronta, maquiada, com as lembrancinhas, né? Todo mundo em clima de festa, mas corta, tira, corta o cordão imediatamente, mostra o bebê de longe, o bebê vai para assistência pediátrica, aspira, faz as injeções, pica para lá, pica para cá, estica, mede, enrola a criança.
traz para um contato que não é pele a pele, porque é pano com camisola. Aquele contato breve para você tirar uma foto, botar um pouquinho no colo e o neném vai para o berçário. Foi assim que o meu filho foi, o Rodriguinho foi pro berçário, ficou 5 horas lá e eu não fiquei com ele, né? Não tive essa oportunidade. Ele não foi aleitado na primeira hora de vida e depois, quando foi para mim, ele já tinha mamado, estava visivelmente sonolento, né? E eu perdi toda essa questão que hoje a gente vê super importância, né? A exposição aos hormônios, o contato pele a pele, esse começo de vinculação, né, afetiva, biológica, tudo isso foi perdido. E eu senti o baque logo nos primeiros dias. E eu tinha certeza de que tinha alguma coisa muito errada com essa escolha, sabe? Eu falei, meu Deus, que desconexão, o que está acontecendo aqui? Não consegui entender muito bem, era tudo muito nebuloso. Isso mistura com baby blues, né, gente? Quem aí é mãe sabe, né? Mistura com aquela salada de pós-parto, dificuldade de amamentação e nova rotina, né? E ao contrário, assim, a gente tinha rede de apoio, mas muita gente, muito pitaco, todo mundo em cima, sem muito espaço para deixar você se aflorar como mãe, né? Que a gente fala, tem muita gente que não tem rede de apoio, mas tem gente que tem tanta rede de apoio que até estraga. Que acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando, porque ela não te deixa nem ser mãe, né? Todo mundo quer pegar o menino, quer cuidar do menino, enfim. E aí, Paola, o que aconteceu? Nesses primeiros 2 meses, que foi esse limbo aí, essa dificuldade toda, eu conheci a Tayane Guerra, que é a enfermeira que trabalha comigo hoje. Ela era, na época, doula, e ela tinha tido um parto domiciliar há 1 ano atrás. E ela vendia slings na internet, né? Então, eu fui atrás de um sling, de um carregador de bebê, eu encontrei o site dela e eu li o relato de parto dela. E ela tinha relatado o parto domiciliar que ela tinha tido há 1 ano atrás. E eu fiquei assim, como obstetra, lendo, pensando, meu Deus, quem é essa criatura que tem um parto em casa em 2000, e era 2012, né? Em 2011... Que louca, mas ao mesmo tempo, gente, que incrível, olha esse relato. Eu sentia dentro de mim, na minha alma, que tinha muita conexão, aquilo tudo, aquilo falava com o meu coração, mas a minha razão era totalmente aversa àquilo. Mas eu fiquei muito curiosa, eu fui conhecê-la, fui pegar o sling, e a partir daí eu comecei uma amizade com ela e eu comecei a perguntar, mas vem cá, você teve um parto em casa, mas não é perigoso? Não tinha UTI na porta? Sabe aquelas perguntas bem leiga, né? Ô, gente, vocês têm que ficar quietinhos, vocês dois. E tá vazando o som aí deles conversando assim? Tá tranquilo, tá bem tranquilo. Então tá bom, eles estão aqui desenhando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar nesse universo da humanização, porque eu fiquei muito curiosa e ela começou a me passar muita evidência científica e eu comecei a ler. E eu estava no pós-parto, não estava trabalhando, porque eu tirei esses 6 meses para ficar em casa, né? Eu comecei a ler, e eu comecei a engolir, sabe? Evidência científica de obstetrícia, e parece... Aí, você falou a palavra redescobrir, né? E olhar com outros olhos. Parece que alguém tirou uma venda dos meus olhos e eu olhava aquilo tudo e falava, meu Deus, tem muito sentido tudo isso. Tudo isso faz tem muito sentido, é muito claro, tem muita evidência científica, tá tudo aí, a OMS já fala isso desde de 2001, o Ministério da Saúde fala isso desde 2001, eu me senti, na verdade, assim, desatualizada, sabe? Falei, meu Deus. Foi um choque. E aí, o que aconteceu? Eu circulava em grupos de mãe, na época até tinha criado um grupo que chamava Gravidinhas e Mãezinhas, que virou o grupo Geração Mãe, que gerou a clínica Geração Mãe, né? E como eu circulava nesse grupo de mães, eu conheci um monte de gente que era dessa tribo. Gente que tinha tido parto natural, que estava amamentando, porque eu não estava amamentando mais, não tinha conseguido amamentar. Eu conheci essa galera e tudo, e foi lindo porque
eu ouvi o relato das mulheres dizendo como aquelas experiências tinham sido maravilhosas para elas e como parir daquela forma tinha sido incrível, transformador, como aquilo era benéfico para elas e para o bebê. Eu tinha as evidências científicas e eu tinha tido a minha experiência frustrada, que realmente entrava em choque com tudo isso. E eu falei, olha, no dia que eu engravidar de novo, eu vou fazer tudo diferente. E não demorou esse dia, gente. 10 meses depois, eu tava grávida de novo. Uau! Pra quem não podia ter filhos, né, Paola? É verdade. Você vê como Deus faz tudo muito mais abundantemente. Ou seja, além... agora sim colocar em prática aquilo que você correu atrás, né, de informações, de conhecimento. Foi a oportunidade, né? Foi uma outra chance. Exatamente. E aí, quando eu tive essa notícia, estou grávida, eu falei, meu Deus, vou ter um parto natural, com certeza. Quero fazer tudo diferente. Cheguei para a Tayane e falei, olha, você vai ser minha doula. E aí a gente começou esse processo que eu não tive na gestação do Rodriguinho, de frequentar grupos de mães, de ter encontros com a doula, de conversar sobre o parto, de perguntar e me questionar quais são os meus medos, né? E aí eu fui mergulhando dentro desse universo. Foi muito bonito de ver aflorar toda essa feminilidade, sabe? Toda a nossa biologia, tudo que o nosso corpo é capaz de fazer. E eu pensava muito, gente, se eu sou capaz de gestar, eu sou capaz de parir e de nutrir um bebê. Deus não ia me dar uma coisa pela metade. E eu comecei esse processo, né, de empoderamento, digamos assim. E nessa época, Paula, aí já era 2013, metade de 2013. Teve o lançamento do documentário O Renascimento do Parto. E eu estava num congresso no Rio de Janeiro, um congresso de cirurgia ginecológica. E lá, aqui em Ribeirão, o filme não veio, né? Mas no Rio de Janeiro, o filme foi para a sala de cinema. E eu fui assistir lá, no congresso de cirurgia. E, meu Deus, gente, eu chorei tanto que eu achei que eu ia ser retirada da sala de cinema. Foi uma loucura, foi uma explosão dentro de mim. Falei, gente, faz muito sentido, é isso, é isso. E aí eu saí da sala do cinema assim, eu vou ter um parto domiciliar. Eu saí com essa decisão convicta de que eu queria ter um parto domiciliar. Aí, gente, foi a novela de conversar com o marido. Porque para ele, na visão dele, a cesárea tinha sido ótima. Porque a gente foi para o hospital com calma, hora marcada, ele viu tudo, o pessoal estava lá da família, ele tinha achado uma experiência bacana no ponto de vista dele. Aí eu fui mostrando para ele as evidências, os benefícios, os hormônios, o que é ocitocina, o que é microbiota vaginal, o que é isso, o que é aquilo. Aí ele foi, nossa, faz sentido, faz sentido. Aí quando eu cheguei em casa, amor, nós vamos ter um parto em casa. Aí ele cataploft, né? Caiu pra trás e falou, peraí, não. Aí é seguro mesmo, né? Nossa, aí ele surtou. E aí, pra piorar, Paola, eu tinha uma cesárea recente. E as pessoas ficavam falando pro Rodrigo, tira essa ideia da cabeça da Flávia, é perigoso, ela vai ter uma cesariana, o útero vai romper. Eu acabei de ver a Rafa entrando aqui, a Rafa é um paciente que teve um VBAC. E a gente dialogou muito, né, sobre essas coisas de ter parto normal com cesárea anterior. E muita gente desencorajou o Rodrigo e vinham falando comigo, né, mas eu tava muito segura. E acho que pegavam ele, que era a parte mais frágil, né? E eu tive que ajudar o Rodrigo a entender tudo isso. E ele absorveu as informações, entrou comigo. A gente procurou uma equipe de parto domiciliar em Ribeirão, não tinha na época. Então a gente procurou uma equipe de Campinas, as meninas, a Adriana e a Camila. E começamos um processo de nos preparar para ter um parto em casa. E eu estava muito tranquila, eu não tinha mais medos, tudo que eu precisava fazer de preparação já tinha feito. E aí, o que aconteceu, gente? Foi um parto engraçado, sabe, Paola? Porque a data provável era 5 de janeiro. E eu tenho esse estilo assim, tranquilona, que eu sempre acho que, não, gente, isso aí vai lá para não sei quando. E a minha família estava aqui em casa, porque como era no final de ano, e todos os meus parentes moram fora,
tava aqui o meu pai, meus 3 irmãos, com os cunhados, com os sobrinhos, com um periquito, papagaio, família do Rodrigo. Tinha umas 20 pessoas dormindo aqui em casa nesse período de Natal, Ano Novo. E o plano era, se eu entrasse em trabalho de parto, esse povo ia pro hotel, ia sumir, eu ia parir em paz. E aí era dia 28 de dezembro, né? Na verdade era dia 27 à noite, eu fui dormir sem sentir nada. Viu, gestantes? Vocês que estão aí, né, preocupadas, que não estão sentindo nada. Eu fui dormir sem sentir nada. Foi um dia super normal de férias, churrasco, piscina, família em casa. E o Rodriguinho, profeta, bateu na minha barriga e falou, abre. Aí eu falei, não, filhinho. Ele não falava nada, ele tinha 1 ano e 7 meses. Ele falava mamãe, papai, papá, coisas bem... poucas palavras, né? Eu falei, não, filhinho, não vai abrir pela barriga, vai nascer pela pepeca da mamãe, né? Aquelas conversas que a gente tem com criança. E aí, 1 hora depois, a bolsa rompeu. E aí eu falei, nossa, eu achei que eu tinha feito xixi nas calças, levantei aquele chuá, né? Falei, eita, a bolsa rompeu. Aí o bom de ser obstetra, né? Que você pega o sonar, ausculta o coraçãozinho do neném. Liguei, toda tranquila, exatamente. Liguei pra galera, gente, minha bolsa rompeu. Tá sentindo alguma coisa? Não, tô sem contração. Aí eu acordei o Rodrigo. Rodrigo, minha bolsa rompeu. Ele, e agora? Vamos pro hospital? Eu, que hospital, menino? Sossega aí que eu não tô nem sentindo nada. Ele, o que eu faço? Eu falei, dorme. Você acredita que ele virou pro lado e roncou no minuto seguinte? Nossa. Bem coisa de homem, né? Ficou lá roncando. E aí eu também tentei dormir, mas a gente fica naquela expectativa, né? Isso era 1h30 da manhã. Gente, ó, fala baixinho. A casa aí lotada. A casa, todo mundo dormindo, eu não falei pra ninguém. E aí às 3h30 da manhã as contrações começaram. E já começaram de 5 em 5 minutos. Só que tava gostosinho. Aí eu fui lá pra fora, a gente mora numa casa gostosa, né? Tem área externa e tal. Eu fui pra lá. E aí eu fiquei lá na varanda, olhando pro céu, olhando pro, né, conversando com Deus e cronometrando as contrações. E aí tava já de 5 em 5 minutos, eu comecei a sentir já uma coliquinha. Aí eu liguei pra minha doula, falei, olha, acho que tá começando. Ela, então eu vou começar a me arrumar aqui e tal. Falei com o meu médico que era o backup, se precisasse ir pro hospital, o que ele ia fazer. Aí ele que falou pra mim, que eu fiquei conversando no WhatsApp, e a cada contração eu botava, ai! Aí conversava, babá, daqui a pouco outro, ai! Aí ele falou, olha, tem ai aí de 3 em 3 minutos. Eu falei, vixe, o negócio tá pegando. Letícia colocou aqui, que tranquilidade, quero ser assim também. Gente, o segredo é isso, eu tava numa vibe. Gente, vai lá, vai. Tranquilidade. Vai, peraí, gente, vai pra lá, Rô. Não pode fazer barulho aqui. Gente, me perdoe. E aí, tranquilidade, gente, Letícia, vai dar tudo certo. Nicolas. É isso aí. Meu marido aí, gente. Aí eu acordei o Rodrigo, ele, então vamos arrumar. Aí começou um movimento dentro de casa, né? Começou de arrumar, encher banheira, vamos chamar as meninas. As nossas doulas tinham que viajar 2 horas para poder chegar. E aí a galera começou a se movimentar. Nisso eu já tava no chuveiro. Quando a Tayane chegou, às 4h30 da manhã, eu já tava com bastante dor. Já tava gemendo, vocalizando. Então, assim, o parto evoluiu muito rápido. Eu não sei quanto que eu tava de dilatação, porque ninguém viu, eu também não vi. Eu só sei que eu já tava meio que na partolândia, já meio que entrando lá. Quando a Tayane chegou, eu ainda conversei, comuniquei e tal. Depois ela já apagou a luz, acendeu umas velhinhas, colocou uma música calma. E aí eu fiquei lá só curtindo as contrações enquanto enchia a banheira. E aí às 6 horas da manhã começou mais barulho, eu comecei a gemer e aí o pessoal da minha casa começou a acordar. Aí a minha cunhada acordou primeiro, depois a minha irmã. E aí, gente, nessa tranquilidade que eu tava, eu esqueci de comprar a mangueirinha que conecta para encher a banheira. E aí, foi manual mesmo. Foi o povo encher panela, esquentar a panela no fogão, gente. Pensa num parto arcaico, misericórdia.
Aí meus irmãos foram ajudar a encher as panelas, a esquentar. Aí cada hora entrava um com um caldeirão assim, com água quente, e jogava. E nisso eu já estava na banheira, só que estava enchendo. Aí entrava um irmão meu, jogava água na banheira, fazia um joinha. Eu olhava assim. Então, assim, minha família entrou para participar nesse momento. Depois eles ficaram, já estava amanhecendo. Meu pai foi ler jornal, meu cunhado foi comprar pão, minha irmã foi passar o café, foram cuidar das crianças. Então, estava um clima de vida normal enquanto eu estava lá gemendo e o negócio pegando, né? Ou seja, você protagonizou com plateia e tudo, né? Com plateia e tudo. Eu não sei de nada que aconteceu, eu estava no meu mundo paralelo lá. Foi muito legal. Minha irmã só que entrou na sala ali, no meu quarto, porque a Bianca nasceu no nosso quarto, né? Pô, tá fazendo barulho tudo. E aí, gente... essas fica tranquila aí. Gente. Fica tranquila. Participação especial. Os dois, né? Os nossos queridos protagonistas aqui das histórias. Isso é bom. Ele quer dar até um alô. Oi. Pronto. Lindo. Já deu o alô dele. Resumindo, gente, o negócio pegou, a Bianca nasceu às 9h30 da manhã, né? Então foi um parto de 6h30, foi um parto muito fisiológico, dolorido no final, o expulsivo foi bem dolorido, ela nasceu na banqueta, né? Eu fiquei na banheira todo o trabalho de parto, mas no final, olha que interessante, chegou uma hora que eu falei, gente, eu tô muito cansada, eu preciso dormir. E eu pedi analgesia 3 vezes, e eu tinha falado com o Rodrigo, se eu pedir, vocês fazem casa de paisagem, vocês me ignorem por completo, finja que ninguém tá ouvindo. E eu pedi, gente, eu acho que tá na hora de eu tomar uma analgesia. Aí eu abri o olho, elas estavam rindo assim, mas você tá tão bem, eu queria esganar as criaturas. E o Rodrigo me ajudou muito, porque cada contração era nele que eu me apoiava, eu apertava muito ele, assim, eu fiquei muito de 4 apoios e agarrada no Rodrigo. Então o Rodrigo foi o meu porto seguro o tempo inteiro, o trabalho de parto, e a Tayane atrás nas costas fazendo massagem. Então sem o Rodrigo na frente, sem a Tayane atrás nas costas, eu não sei como que eu teria passado, não. Foi bem dolorido. E no final, que eu pedi pra dormir, elas falaram, pode dormir, você quer dormir? Falei, então tá. Aí eu deitei na minha cama, gente. E as contrações espaçaram a cada 8, 9 minutos. E eu sonhava, eu babei, eu dormi profundamente entre uma contração e outra. Do expulsivo. E vinha a contração, eu empurrava. Empurrava com força, acabava, eu... fechava o olho, eu lembro que eu sonhei muito esses minutos, uma loucura, gente, uma loucura. E aí teve uma hora que eu tava empurrando um tempão, aí as meninas, a Camila e a Adriana falaram, Flávia, a gente pode fazer um toque? O primeiro toque e o único que eu tive. Aí eu, não, pode. Aí elas tocaram, aí ela só deu uma risada e falou, coloca o dedo. Aí eu coloquei o dedo, gente, faltava uma falanginha assim, ó. Pra nascer, devia estar no plano mais 3, assim, bem lá embaixo na bacia. Aí eu acordei e falei, não, gente, se já tá aí agora eu vou parir, vou ficar nesse lenga-lenga, não. Aí eu sentei na banqueta de parto, empurrei por mais 20 minutos ali, senti muita distensão do períneo, né, o círculo de fogo, nossa, o negócio... Tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Gritei igual uma louca, gritei a plenos pulmões. E a minha família tava aqui na sala, ouvindo os gritos e falando, agora vai nascer, hein? Pô, esse grito não é possível que não é o último. Aí acabava a contração, silêncio, aí eles, não nasceu. Aí vinha outra contração, aí eles, não, agora é o último, agora vai nascer. E na hora que nasceu, eles ouviram o chorinho da Bianca, né? Aí todo mundo, nasceu! Parecia final de campeonato, né? Essa bonitinha aqui, ó. Muito lindo, e eu emocionada aqui. Ai, gente, e aí foi muito legal, porque como a família estava aqui, todo mundo depois entrou no quarto. E meu pai nunca tinha presenciado o nascimento de nenhum neto, assim, então, né? E ele ficou muito emocionado, a gente tinha perdido a nossa mãe 1 ano antes. Então meu pai estava assim muito, muito emocionado.
minha irmã. Nossa, foi uma emoção. Eu não consegui derramar uma lágrima, porque eu tava numa adrenalina, eu fiquei alucinada, assim, uma coisa louca, uma explosão. E aí ela veio pro pele a pele, mamou na primeira hora, esperou o cordão parar de pulsar, aí o Rodrigo cortou o cordão, a placenta saiu, sangramento mínimo, teve uma laceração que precisou de sutura, fez anestesia local, suturou. Daí eu levantei, tomei banho, ela nasceu 9h30 da manhã, meio-dia, estávamos todos em volta da mesa, almoçando, a Bianca mamando nos peitos, eu comendo, umas garfadas lá, né? E todo mundo assim, vida que segue, sabe? Nenhum tipo de, meu Deus, aconteceu algo aqui, muito pelo contrário, foi tudo tão algo natural. Exatamente. E aí meu pai falou assim. Meu pai falou, foi assim que eu nasci. Meu pai nasceu na roça em casa, né? E todos os irmãos dele nasceram assim. Então, eu acho que trouxe uma memória muito gostosa para o meu pai também, né? De como é natural nascer, né? É verdade, é verdade. Ai, Paola, depois que eu pari, nossa. Aí eu falei, gente, todo mundo tem que parir nessa vida. Meu Deus. É verdade. Superou, né? Venceu realmente muitos mitos, né? O fato de ter tido um parto natural após uma cesariana já é um grande mito aí, né? Que o povo... Ah, não, você vai ter uma vez cesárea para sempre. Não é. A gente sabe que é possível. Basta se informar, procurar realmente uma equipe humanizada que se importe com essas, com as diretrizes mesmo do tripé da humanização, né? Esse protagonismo, essa equipe dando esse suporte, medicina baseada em evidências científicas e que show! Eu me emocionei, assim, nossa, muito profundo mesmo. Isso, gente, vocês imaginam há quase 7 anos atrás, era pior essa questão da cesárea anterior, sim. Parto domiciliar quase ninguém tinha, então era muito mistificada ainda, e foi uma loucura, né, foi um rebuliço, assim, na comunidade, obstétrica tem parto em casa, sabe, foi muito, eu nunca quis que o parto fosse isso, porque para mim era uma experiência só minha, mas isso realmente abriu muitas portas para muitas mulheres buscarem, porque realmente foi muitas quebras de mitos, né? E aí, depois que eu tive a licença e tal, na verdade, Paola, quando eu tava grávida da Bianca, eu não contei essa parte, esqueci. Deixa eu voltar um pouquinho. Durante a gestação da Bianca, uma mulher me procurou para eu atender o parto dela. E porque eu ia nas rodas de gestante, e eu encontrei, né, tinha uma que já estava mais na frente que eu, ela fazia preparação para o parto lá, e ela falou assim para mim, você que vai atender meu parto? Eu falei, mas eu não atendo parto tem 5 anos, eu nem sei atender parto mais. Não, você vai atender meu parto. Eu falei, você é louca de me contratar. Ela, não, eu tenho certeza que é você tá preparada, e ela já tinha tido um parto normal anterior, ela falou, olha, eu já tive um parto, vai ser um parto super tranquilo, ela era super desencanada também, e eu falei, meu Deus, vou me preparar, eu comecei a estudar, ler, ver vídeo, e aí ela foi ter um parto no hospital, no Viver, na época foi o primeiro parto humanizado em Ribeirão Preto, hospitalar, primeiro parto na banheira. E eu que atendi grávida da Bianca, eu devia estar de, sei lá, umas 24 semanas por aí. Nossa. E ela teve um parto incrível na água, ela pariu de 4 apoios, eu vi tudo pelo espelhinho, o bebê saindo. E eu nunca tinha atendido um parto na água. E eu vi a carinha do neném, ele mexia o olho, abriu só a cabeça pra fora. Pelo espelho eu vi ele abrindo e fechando o olho, abrindo e fechando a boca, soltando bolinha. Aquilo eu fiquei, meu Deus, que cena é essa? E aí eu olhei pra Dola e falei, tira o ombro? Aí ela, deixa, vai sair sozinha. Eu, então tá. E logo o ombrinho saiu, eu só escorreguei o neném, dei pra ela. Essa mãe começou a chorar. Gente, eu chorei mais do que ela. Foi o maior mico. Porque eu estava mais emocionada. Estava grávida também, né? E toda aquela experiência, meu primeiro parto, assim. E aí eu saí ligando para os meus colegas que eu tava
influenciando na época, o José Vitor e a Flávia Junqueira. Gente, a parada é muito louca, é muito bom, a gente tem que fazer isso, vamos fazer isso e tal. E aí, antes da Bianca nascer, eu atendi mais 2 partos, assim, que foram incríveis, e aí logo tive ela, entrei nesse período de licença, e logo depois que eu voltei da licença, eu falei, eu vou trabalhar com isso. Então foi uma reviravolta na minha carreira, que já estava totalmente esquecida, né, dentro da obstetrícia. E aí eu me juntei com a Tayane, que na época era doula e já estava terminando a residência em enfermagem obstétrica. E falei, vamos fazer uma parceria e vamos começar a trabalhar juntas. E aí a gente começou. Aí eu tinha um parto no mês, um a cada 2 meses. Aí começou a ter 2 por mês, 3 por mês. Quando eu fui ver, em 2014 eu já tinha atendido, assim, uns 30 partos. Em 2015 já foram uns 100. Foi uma loucura. Aí o negócio, explodiu. E aí eu resolvi abraçar a causa, né? E eu era professora, dava aula na Barão de Mauá, era médica contratada do setor de cirurgia ginecológica no HC, eu fui deixando tudo para trás. Fui largando todos os empregos que eu tinha, empregos de anos, empregos fixos, que tinham uma ótima remuneração, para atender só particular, numa aposta assim, do tipo, não tem um salário fixo, não sei se esse trem vai dar certo ou não. E hoje a gente olha para trás, já são quase 7 anos trabalhando assim, os frutos são maravilhosos, a gente tem várias queridas aqui que entraram, né, que eu tô vendo aqui, que pariram com a gente, outras que estão grávidas, que estão ouvindo minha história aqui. E junto com isso, Paola, teve muito movimento social, porque aí o nosso grupo, Geração Mãe, encabeçou várias ações políticas e sociais aqui em Ribeirão. Fizemos passeata em prol de humanização do parto. Fomos para conversar com diretoria de hospital. Fomos para reuniões em Câmara dos Vereadores para ter política pública municipal. Fizemos reunião para tudo quanto é lado e conseguimos sala de parto no Hospital São Paulo, conseguimos sala de parto no Sinhá Junqueira, conseguimos coisas aqui, ali, aquilo lá. E não foi só eu, porque na verdade tinha um grupo pioneiro aqui, que é o pessoal do Despertar do Parto, que já estava na luta da humanização há muito tempo aqui em Ribeirão, então elas plantaram muitas sementes, e essas sementes, assim, tudo, aí foi tudo, brotou de uma vez, sabe? E vieram outros colegas que começaram a trabalhar, outras equipes. Então, foi tudo junto, muita gente engajada, muita gente envolvida, né? Não é mérito do Geração Mãe só, de forma nenhuma. Muitas pessoas envolvidas nisso. E hoje a gente tem em Ribeirão Preto um cenário muito favorável para o parto, né, humanizado. Então, a gente tem equipes, temos hospitais públicos que trabalham nesse modelo, e a gente está aí até hoje. A Marcela aí, ai, que saudade, gente linda aqui, algumas gente. Pessoas escreveram algumas coisas aqui. A Mirella falou, eu também fiquei muito tranquila, estava na casa de uns amigos em um almoço. Olha que interessante. É isso aí. A Cici colocou, doula também acompanha parto normal hospitalar? Sim, acompanha, viu? Hospitalar, domiciliar. Levi, abraço, Levi. Ele colocou, aposto que o Nicolas não ficou tranquilo assim no seu parto, Paula. Ficou, viu? Super tranquilo, Levi. Super, cortou o cordão umbilical, foi muito tranquilinho. Me deu aquele apoio mesmo, viu? Que bom. Beijão, Levi. Coisa linda. Eu tenho umas perguntinhas aqui. Flávia, antes e depois da humanização. Uma frase, assim, uma palavra. Meu Deus. Transformação. Não tem como dizer a pessoa que eu sou hoje. E sabe o que é legal? Assim, isso trouxe muitos ganhos para mim em outras áreas da minha vida, da minha atividade médica, porque quando você trabalha no modelo humanizado, você começa a olhar aquela mulher em outros âmbitos. Você não olha só a barriga, a ultrassom, o resultado do exame. Você quer saber quem é essa mulher, como ela se relaciona com ela, com a família, com a própria mãe dela. A gente quer saber da vida dela, do trabalho dela.
E com isso eu comecei a notar que eu precisava de mais ferramentas. Então, eu comecei a olhar um pouco até para mim mesma, para as minhas próprias emoções, porque a gente precisa ter muita inteligência emocional para lidar com o parto. É verdade. A gente lida com desafios o tempo inteiro, a gente trabalha com mulheres de todo tipo, famílias de todo tipo. A gente tem que saber, tem que ter empatia, tem que ter acolhimento, tem que ter respeito às escolhas. A gente tem, enfim. Então isso assim ampliou muito as minhas habilidades como ser humano, sabe? Como cristã, entendeu? Me levou muito mais para próximo de Deus. E o parto foi algo assim que me conecta com Deus de uma forma muito, muito intensa. Sim. Então, eu só posso dizer que eu sou outra pessoa, não tem como comparar, né? É verdade. Eu acho muito melhor. Que bom. A Bianca colocou muito orgulho dessa médica maravilhosa. A Bianca teve parto com a gente, uma querida. Vem Trufas colocou, isso é impressionante. Letícia, Deus é maravilhoso e faz tudo perfeito. F1, que lindo, Flávia, eu mesmo escutar a sua experiência de parto, muito lindo. A Érica, vários comentários. Flavinha, sempre foi humanizada, era minha GO há 8 anos atrás e sempre teve muito cuidado e carinho. Doutora Flávia, farei meu parto com você. Coisa linda, gente. Tudo muito lindo. Assim, eu queria que você desse alguns conselhos para obstetras que querem se humanizar, mas não sabem por onde começar. O que é que você diria para essas pessoas, para esses obstetras? Bom, eu acho... É assim, ó, dependendo de onde é a sua formação, isso pode ser um caminho bem árduo, viu, Paula? Não é todo mundo que tem... Por exemplo, aqui em Ribeirão, quem faz residência na USP tem um contato com a humanização do parto nas maternidades públicas, na Mater, na UNAERP. Gente, fala baixinho. Só que tem lugar que não é assim, né, Paula? Então, esse caminho pode ser mais árduo ou menos árduo, dependente de onde que é a sua formação. Uhum. Então, muitas vezes você vai precisar realmente fazer cursos complementares, ir em congressos que falam essa língua. Então, a gente tem um CIAParto, né, que fala essa língua. Procurar conhecer pessoas que trabalham nessa linha, trocar experiências, de repente fazer um estágio. Tem que fuçar, ler muito, ler relatos de parto, ouvir a visão da mulher. Ver a visão do parto da mulher. Então, eu sempre li muito relato de parto, porque eu quero saber como que a mulher enxerga a experiência dela. Às vezes, a gente vê um parto que a gente que assistiu o parto, vai ler o relato dela e você fala, meu Deus, parece que foi outro parto. Você fala, não é possível. Né? A gente às vezes vê que foi assim, não foi legal, e essa pessoa achou incrível. E às vezes é o contrário, a gente achou que foi um parto redondinho e para aquela mulher a experiência não foi assim. Então, como a gente aprende ouvindo as mulheres, lendo os relatos dela? Então, eu recomendo isso, que vocês mergulhem mesmo e escutem as mulheres. Montem grupos de gestantes, gente, vão ouvir as pessoas. A gente aprende muito ouvindo as mulheres. É verdade. A trilogia também do Renascimento do Parto, né? Fala muito. Com certeza. É muito bom. Aquela trilogia é fantástica. Eu chorei muito, me emocionei demais. Tem até uma participação sua, não tem? No 3 tem no Mamaço, né? Ai, da Bianca lá, 3. Isso. Flávia, o nosso horário já está acabando. Sim. Meu Deus. Mas olha, muito obrigada mesmo. Por esse carinho, por compartilhar, né, essa riqueza conosco. Toda vez que eu ouço você falar, arde a chama no meu coração em saber que eu estou num caminho certo e fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. É isso aí. Me emociono muito, porque quem me conhece sabe, né? Então, muito obrigada mesmo a todos também que participaram, né? E sim. A Flávia vai deixar salvo para a gente postar, né? Divulgar e publicar essa live. Eu tenho um canal também no YouTube chamado Boletim Doula, que é um canal informativo acerca do parto, e a gente vai postar lá essa live. Então, pessoal, muito obrigada. Beijão aos meus amigos. Tem muitas pessoas participando também.
E é isso. Um grande Deixa abraço. eu responder uma pergunta aqui que ficou para trás, Tá, Paola. deixa eu ver. A Letícia está perguntando se gêmeos pode nascer de parto natural. Pode sim, tá? Claro que tem umas questões de posicionamento, né? Mas de preferência, se os bebês estiverem cefálicos. Claro que se tiver pélvico também pode nascer, mas é possível ter um parto normal, um parto natural. A gente já atendeu alguns partos naturais, assim, gemelares, né? Então é possível sim, tá? Você se preparar, se informar e arrumar uma equipe que banca aí, dá tudo certo. Isso mesmo. Beijão, minha linda. Que Deus continue te abençoando, gente, viu? Muito obrigada. Beijão obrigada a todos pela aí oportunidade, também. Paola. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito bom. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelos comentários, gente, pela participação de vocês, tá bom? Quem não conhece, eu quero convidar vocês para conhecer o canal Birth Experience. É o canal onde eu falo sobre parto e maternidade à luz da palavra de Deus. Eu vou até anotar aqui, porque às vezes, como é em inglês, né? Tem gente que pode ter dificuldade. É o Birth Experience. Quem quiser seguir, tá? Até meu irmão entrou na live, gente. Oi, Júnior. Eu tô vendo aqui, irmã linda. Meu irmão mais velho, bonitinho. Ele tava lá no dia, né, do parto. Ai, viu toda a loucura que foi. Muito bom, gente. Muito obrigada. Legal. Viu? Boa noite para vocês. Boa noite. E até a próxima. Até. Tchau, Paola. Tchau. Beijo. Beijo.